Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. Conforme programamos, estamos dando sequência à nossa série Os 5 Cardápios da Bíblia Sagrada. Devo dizer que estou ao ar livre, você vai ouvir o barulho do vento, o cachorro, a ovelha, a vaca, uma série de barulho, o carro que pode passar, mas não vamos nos incomodar com isso, vamos levar a sério, porque essa é uma grande oportunidade de sentirmos a natureza bem perto da gente ao estudarmos sobre esse assunto tão precioso. Nós estivemos estudando já o primeiro, o segundo, hoje é o terceiro cardápio da Bíblia Sagrada. Isso significa dizer que nós temos, são 5, o terceiro é o meio da série, e logo estamos terminando, você vai ficar com saudade também. Por sinal, se você não assistiu os vídeos anteriores, o primeiro foi o cardápio original, que também é considerado como cardápio ideal. O segundo, o cardápio adaptado. E hoje o terceiro. Se você não assistiu os 2 primeiros, no fim deste vídeo eu vou deixar na descrição o link. Você vai acessar e assistir. Vai lhe dar uma compreensão muito grande, vai tornar muito prático para você conhecer sobre esse assunto que é tão importante para o seu próprio bem-estar. Para mim é muito útil. Eu creio que vai ser útil para você também. Por sinal, eu até devo aproveitar para dizer que para você que já é inscrito em nosso canal, os meus parabéns. Se você não é inscrito ainda, essa é uma grande oportunidade para você se inscrever. Vai ser um prazer muito grande para mim. Dê um like ou um joinha, como alguns preferem dizer. Também não esqueça de, nos comentários, colocar o seu parecer, alguma sugestão de melhoramento. Vai ser um prazer muito grande para a gente. Não esqueça de que, compartilhando, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que também precisam desta informação. E acionando o sininho das notificações, por certo, na próxima semana você vai ser avisado quando nós estaremos colocando o 4º cardápio da Bíblia Sagrada. Bom, agora vamos ao nosso assunto de hoje. Surge a pergunta, por que é o quarto, qual é o terceiro cardápio? Bom, o terceiro cardápio, o primeiro você viu que foi o original ou ideal, a mesma coisa. Na prova você pode botar qualquer um dos 2 que você passa, tá bom? O segundo foi o cardápio adaptado. Você viu que no primeiro cardápio, uma longevidade eterna, o ideal de Deus para os seres humanos. No segundo cardápio, você viu uma longevidade fenomenal, a média de 900 anos. Eu vou mostrar daqui a pouco em um gráfico para você sentir de perto. Agora, no terceiro cardápio, as coisas mudam. Por quê? O propósito de Deus era que os seres humanos, já que primeiro tinha pecado, enquanto estava na eternidade, sem pecado. Quando surgiu o pecado, então foi o adaptado, a média de 900 anos de vida. Agora, com o alastrar do pecado, o propósito de Deus não era, por hipótese nenhuma, acabar com o ser humano. Era acabar com o pecado. Mas só que aconteceu uma coisa interessante. Para isso, Deus mandou Noé. O pecado tinha se alastrado. Deus mandou Noé. E Noé tinha uma mensagem para dar. Ele proclamou durante 120 anos. Muito mais do que a sua vida. 120 anos. 3 mensagens era a pregação constante de Noé durante esses 120 anos. Primeiro, se arrependa dos seus pecados. Segundo, deixe o pecado. E o terceiro, entra na arca. Essas 3 coisinhas apenas. Se arrepender, deixar o pecado e entrar na arca. Foram 120 anos de pregação. Você já imaginou o que significa isso? Foram 120 anos de misericórdia. Isso aqui você vai encontrar escrito no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 3. Onde fala que Deus dá 120 anos, tá certo? Para o ser humano. Foram 120 anos de misericórdia. Só que aconteceu exatamente o contrário. Passa para observar comigo o que aconteceu. Primeiro passo. A primeira pregação, se arrepende do pecado. Segundo, abandone o pecado. Terceiro, entra na arca. Fizeram completamente o contrário. Não se arrependeram do pecado.
não abandonaram o pecado automaticamente e não entraram na arca. Essa foi a calamidade, essa foi a catástrofe para o ser humano. Salvou Noé e a sua família, que vivia uma vida de integridade, de comunhão, de fidelidade a Deus. E entraram na arca. Esse foi o fator importante. Agora, como nós estivemos vendo no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 29 e 30, o primeiro cardápio, que era o original, era frutas de árvores que davam semente e ervas que davam semente. E é o cardápio com propósito eterno. Depois, com a entrada do pecado, eles foram retirados do jardim do Éden, foram expulsos, tá certo? E diante dessa situação, Deus adaptou. Deus, como disse a nossa palestrante Keila no segundo vídeo, Deus não mudou, ele adaptou. E entrou no capítulo 3 de Gênesis, versos 18 e 19. Além dos frutos que dariam semente, além da erva que daria semente, agora outras ervas seriam também benéficas e úteis para o seu alimento, inclusa. Diante dessa situação, deu para a gente sentir como que Deus estava agindo. Agora, vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 7 de Gênesis, tá certo? De 1 a 4, nós lemos as seguintes palavras. Olha bem. Aqui diz as seguintes palavras. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpo tomará para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Continua no verso 3 assim: também das aves dos céus, 7 e 7, o macho e sua fêmea, para conservar com vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Aqui nós vimos já uma coisa muito importante. Algumas pessoas pensam que lá no livro de Levíticos, no capítulo 11, é que foi introduzido para o povo de Israel a separação dos animais limpos dos animais imundos. Não. Aqui em Gênesis, antes do dilúvio, Noé já conhecia que existia limpo e imundo, porque Deus recomendou ele que fizesse uma coisa e Deus não ia pedir para ele fazer uma coisa que ele não soubesse fazer. Então esse é um ponto importante para a gente considerar. Depois disso, nós vamos para o capítulo 9 do livro de Gênesis, nos versos 3 e 4, as seguintes palavras que nós encontramos. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Então, aqui ele está dizendo que agora dá ao ser humano a possibilidade de comer também dos animais. Isso é, salvo aqueles que já foi mencionado no capítulo anterior, na leitura anterior, que fossem os limpos e não os imundos. Por quê? Nós nos asseguramos em cima disso. É muito fácil. Se ele só levou 2 imundos, que é um casal, se ele matasse o macho, a fêmea não ia reproduzir. Se ele matasse a fêmea, o macho não ia reproduzir, ia ficar extinto a espécie. Não podia funcionar assim. Agora, dos limpos, tinha 7 machos e 7 fêmeas. Por certo, Noé, inteligente, ia matar primeiro o macho. Ia ficar 6 machos e 7 fêmeas para reproduzir. Até ele chegar no último macho, os filhotes já tinham começado a nascer. Então isso é para a gente ter uma noção de como procedeu a separação do limpo e do imundo nessa situação. Agora tem uma parte interessante aqui que diz no verso 4. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Está notando aqui? Então, quer dizer, há uma distinção. Deus é zeloso. Isso é, já chega que eles, ao se alimentarem do alimento de origem animal, já ia ter uma redução da vida em vista dos problemas que a carne traria para a sua saúde. E agora, como é que fica nesse quadro?
Se ainda fosse usar ou os animais imundos, a doença ia se alastrar mais ainda. E se usasse o sangue, né? Porque quando Deus pede o sangue, não é simplesmente pelo fato dele ter pedido, não. Tinha motivo para ele pedir. O sangue é um fator de contaminação muito grande. Então tem esse ponto. E como nós mostramos no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, aqui vem mostrando que Deus deu, nós podemos até ler com você aqui no capítulo 6, no verso 3, as seguintes palavras. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso aí foi quando Deus determinou que a partir dali agora eles teriam 120 anos de misericórdia. Deu para a gente ter uma noção? Agora eu quero mostrar para vocês uma cena interessante. Vocês vão ver um quadro que vai apresentar as idades antediluviana, que é durante o período do cardápio adaptado, e pós-dilúvio, que é do cardápio provisório. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo essa tabela. Aqui nós temos 10 gerações antes do dilúvio, que foi durante o período do cardápio adaptado. Depois nós temos 10 gerações que foi durante o período pós-dilúvio, que é do cardápio provisório. Aqui a gente começa, no caso, com Adão, que viveu 930 anos. Há uma oscilação, você pode observar, mas que está na média dos 900 anos. Considerando que não vamos mencionar um por um, você está observando e está vendo aí. No caso, nós temos Enoque com 365 anos. Não é porque ele morreu cedo de uma forma assustadora, não. Ao contrário, Gênesis capítulo 5, verso 23 e 24, fala que Deus o tomou para si, Deus o levou vivo. Depois nós temos Matusalém com 969 anos, que é filho de Enoque e que bateu o recorde, fecha com Noé com 950 anos. Mencionei apenas alguns nomes. O que eu quero chamar a atenção é que Noé com 950 anos, depois nós vemos Sem com apenas 600 anos. Olha como que já deu uma queda assustadora. Filho de Noé. E aí vem caindo, neto de Noé, bisneto e assim sucessivamente, vem descendo. Está notando que sempre é um declínio e cada vez maior, até chegar no caso de Abraão com 175 anos. Aqui você pode ver melhor esse gráfico, onde embaixo nós temos os nomes dos personagens na sequência e aqui nós temos as idades. Dá para você sentir a oscilação. Então, diante desse quadro, dá para nós percebermos com clareza a diferença que existe entre o cardápio provisório e o cardápio adaptado. Diante desse quadro, aí nós temos que tomar uma posição. Agora a gente entende já melhor. Agora já ficou mais claro. Você vai observar um fator importante. Por que provisório? Porque durante o período do dilúvio, as vegetações seriam extintas, seriam aniquiladas, seriam destruídas. E Deus permitiu que durante esse período o ser humano se alimentasse do alimento de origem animal até que os vegetais florescessem de novo e eles tivessem novamente a sua alimentação básica, que é a alimentação adaptada. Só que acontece uma coisa interessante. A carne é viciante. Ela vicia. E eles também, ao comer a carne, ficaram viciados. E quando terminou o período do dilúvio, depois do reflorescer dos vegetais, era para eles abandonar a alimentação de origem animal e voltar para o alimento de origem vegetal. Só que eles já não conseguiram mais. Eles já não quiseram mais. Então, esse é o fator. Por isso, aí você vai ver exatamente essa queda na idade, que antes vivia 900 anos em média e agora cai para 175 anos. E depois de Abraão, você vai notar que, se a gente for mais longe, vai cair, chegar até você aí com 70, 80 anos, 90 anos. Quando chega a 95, está todo quebradinho, que já não dá mais muita coisa. Então, esse é o fator interessante. Por que isso? Deus sabia que o alimento de origem animal é nocivo à saúde. O que ele estava querendo era o melhor. Então, agora para você, eu acho que você é inteligente. Eu entendi que Deus está querendo o melhor para mim. Por isso que eu tomei como propósito viver
no período do cardápio adaptado. Porque agora mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. Eu penso que você deveria pensar seriamente nisso. Você está entendendo o risco? Nós vamos estudar em um outro vídeo, no futuro, sobre os efeitos maléficos do alimento de origem animal sobre o ser humano. Por enquanto nós vamos parar por aqui. Mas não esqueça, pensa sério. O ideal para você seria o máximo. No entanto, viva pelo menos o adaptado. Tá certo? Peça a Deus, peça força, peça sabedoria, peça determinação, luta, vai firme. É assim que a gente faz, é assim que eu consigo no dia a dia, para continuar perseverante. Eu quero continuar tendo saúde. E você quer também? Deus vai te ajudar, peça a Ele. Ele vai te dar saúde, mas você tem que fazer a sua parte. Melhorar a sua qualidade de vida através de uma alimentação condizente. Peça a Deus e leva a sério. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, quando nós estaremos vendo sobre o quarto cardápio da Bíblia Sagrada. Tá certo? Te aguardo lá. Um abraço.